Muito bem, gente. Tudo jóia com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui para mais uma aula de física, aula número 4 de eletricidade. Nós vamos trabalhar hoje os isolantes elétricos. Vamos trabalhar também a rigidez dielétrica. Vamos trabalhar os condutores de corrente elétrica e uma expressão matemática que vai nos ajudar muito a entender a condução de corrente elétrica, que é a condutividade elétrica, né? Representada pela letra sigma. Tudo isso hoje, professor. Tudo isso hoje. Tudo isso hoje. Então, não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, se inscreve agora, se inscreve ali, se inscreve agora, tá? Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Já dá um like, já dá um like, já dá um like, porque o vídeo vai ser top. E ativa o sininho aí, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Tá, condutores elétricos. Bom, isso a gente já imaginou, né? Condutor elétrico é aquele que deixa passar a corrente elétrica com facilidade. Veja bem, todo condutor de corrente elétrica, claro que ele vai oferecer uma resistência à passagem de corrente, mas veja bem, essa resistência é vencida facilmente pelos elétrons, porque ele é um bom condutor, tá certo? Isso é interessante. Nós temos três tipos de condutores. Os condutores de elétrons são os do tipo 1, os condutores de íons são do tipo 2, e os condutores de íons e de elétrons são os do tipo 3. Vamos só lembrar os do tipo 1, que são muito importantes, que são os condutores metálicos ali, né? O grafite também não é metálico, mas conduz bem, tá? E são condutores de elétrons, e são os que a gente usa na residência, né? Na residência da gente. Então, ali nós temos, então, os condutores do tipo 1. Tá? Lembrando que o condutor do tipo 3 é específico de gases ionizados, que conduzem elétrons ou íons. E lembrando que nós somos bons condutores de íons também. Tá? Por nosso corpo também pode passar elétrons, tá, gente? A gente pode levar choque e os elétrons passam. Mas a gente é bom condutor de íons. Todos os movimentos que a gente faz é devido a uma corrente iônica que percorre o nosso corpo. Por isso é importante a gente estudar lá na biologia, tá? A questão da quantidade de íons sódio, íons potássio, né? Sinapse, né? Bomba de sódio e potássio, essas coisas aí que são importantes também da nossa ciência. Então tem três tipos de condutores, como é que é? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1 conduz elétrons, tipo 2 conduz íons e o tipo 3 conduz elétrons e íons. Muito bem. Agora existe um fator importante para dizer quem é melhor condutor que outro. Tá? Porque a condução, você fala, esse conduz, aquele lá também conduz, mas qual conduz melhor? Veja, como é ciência, a gente tem que ter um número, um valor numérico que diga para nós quem conduz mais, quem conduz melhor. Bom, e aí entra a condutividade elétrica, né? Que é representada pela letra grega sigma. Sigma, como é que é, professor, essa letra aí? É a letra grega, é a letra grega sigma, tá? Sigma, tá? Apareceu sigma para nós na física é condutividade elétrica. E ela é uma medida que quanto maior for o valor da condutividade elétrica, o valor numérico dela, melhor condutor é. Aí todo mundo me pergunta, professor, quem é o melhor condutor aí? Porque a gente sabe que os do tipo 1 ali, ó, conduzem bem, né? Pois é. Os melhores condutores aqui, eu peguei uma tabela, o melhor condutor dos metais é a prata. Olha lá, vamos lá olhar o valor da prata. Deixa eu pegar um amarelinho aqui, ó, um amarelinho, tá? Para circular a prata lá, ó. Olha lá a prata, ó. Tá vendo a prata? Olha o valor da condutividade elétrica da prata. Super, hiper grande, tá? Ô, Doni, mas por que a gente usa o cobre, então, nas nossas casas? É questão de valor comercial. O cobre tem mais abundância e menos valor comercial, tá? Se a gente fizer uma fiação de prata, pode correr o risco de querer levar nossa prata, tá? Com o cobre, então, a gente utiliza. E olha, a condutividade do cobre ela não é tão menor. Ela é menor, mas não é tão menor. Veja que até o ouro, ó, o ouro é condutor. Eu vou circular ali o ouro, ó, 4,3 vezes 10 na 7. O ouro, a prata e o cobre pertencem à mesma família da tabela periódica, tá, gente? Então, os três são bons condutores de corrente elétrica. Também coloquei aqui o grafite, para chamar a atenção que um bom condutor de eletricidade não necessariamente precisa ser metálico, tá? Cuidado com isso, tá? Nós podemos ter o grafite é covalente, laminar, né? Tem uma estrutura bem diferenciada dos metais, tá? Mas ele também conduz bem corrente elétrica, ó. Nanotubos de carbono conduzem bem corrente elétrica. Então, a gente vai ter esse tipo de situação aí. Né? Agora tem os semicondutores, olha ali, ó, gente, semi, ó. Eu fiz a tabela muito rapidamente, eu fui que digitei a tabela aí, gente, ó. Tá, muito rapidamente ficou semi, né? Semicondutores, o mais importante que vocês levem de conhecimento é o silício, tá? Lembra que o silício é um semicondutor
ele aparece nos chips de computador, porque o semicondutor ele pode deixar passar, não deixar passar, deixar passar, não deixar passar, deixar passar, não deixar passar, e quando ele não deixa passar, a gente diz que é 0. Quando deixa passar, a gente diz que é 1. E isso cria um sistema binário de comunicação. Ou seja, esse sistema binário de comunicação é o sistema de linguagem de máquina. Então a gente pode fazer as programações usando a linguagem de máquina, porque os chips de silício, né, conseguem fazer esse sistema de deixar passar, não deixar passar, e ficam jogando aí com o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, e assim vão criando toda uma linguagem específica, uma linguagem binária. Também existem os isolantes, gente. Olha ali os isolantes. Nós vamos falar logo, logo depois dos isolantes. Vocês vejam que os isolantes, eu vou pegar aqui a borracha, que é muito comum, né? A gente utilizar como isolante, botei uma flechinha bem torta ali, tá? Olha a ordem da condutividade elétrica desse carinha ali, olha a ordem. 1,1 vezes 10 na menos 15, gente, ou seja, a borracha, ela vai dificultar muito a passagem de corrente elétrica. O Doni, mas ela tem condutividade. Se tem condutividade é porque ela é capaz de conduzir. Pois é, muito cuidado. Todo o isolante ele é capaz de conduzir, desde que seja vencida a barreira. A barreira que ele segura. Tá? A gente chama essa barreira de rigidez dielétrica. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Tá? Rigidez dielétrica, assunto importante. Né? Então, olha só, esse tal de sigma, que é a condutividade elétrica, o que a gente observou? Se este sigma é grande, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Sigma. Olha que sigma bem feio que eu desenhei, gente, cruz. Vou desenhar de novo. Tá? Sigma. Tá? Se o sigma é grande, a condução é boa. Ah, então a gente pode dizer que conduz bem. Quanto maior o sigma, melhor ele conduz. Né? Tá? Então, conduz bem. Então, melhora a condução. Quanto maior o sigma, melhor a condução, professor? Claro, quanto maior o sigma, melhor é a condução. Agora, vamos falar um pouquinho dos isolantes. Materiais que dificultam a passagem de corrente elétrica. Essa é a ideia. A gente tem vários exemplos no cotidiano, né? Pode ser uma cerâmica, por exemplo. Aliás, eu falo em cerâmica porque cerâmicas a baixas temperaturas tornam-se supercondutoras. Ó, vencem a prata ali, ó, e vencem muito a prata. Mas só que tem que ser a baixas temperaturas. Até agora a gente não conseguiu ainda tornar a cerâmica boa condutora na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente ela é um isolante elétrico. Tá? Então, nós temos aí, eu peguei a fita isolante, a conhecidíssima fita isolante, né? E aquele chinelinho de dedo. Isso me lembra muito a minha casa de praia lá. A gente não tem mais, mas a casa de praia tinha um chuveiro que dava choque, tá? E a gente tinha que usar o chinelinho. E ele levava choque igual às vezes. É brincadeira, mas o chinelinho de borracha, porque a borracha é um isolante. Ô, Doni, esse isolante tu falou que pode ser vencido. O isolamento dele pode conduzir corrente elétrica, exatamente, tá? Depende da intensidade de corrente, depende da diferença de potencial elétrico, tá? E existe em cada isolante, então, uma rigidez dielétrica. Essa rigidez dielétrica é até quando, numérico, viu, gente? É um númerozinho. Até quando esse isolante vai ser isolante, até quando ele vai conseguir isolar. Tá? Então, Doni, só um pouquinho. A palavra limite aí é importante, né? A palavra limite é muito importante, tá? Vencida a rigidez, o dielétrico ele consegue conduzir corrente elétrica. Prof, o que é o dielétrico? Ó, eu vou colocar aqui, ó. O dielétrico é a mesma coisa que isolante. Ah, professor, olha só, palavra nova no nosso vocabulário. É, palavra nova aí, tá? E o dielétrico é a mesma coisa que isolante. Então, essa rigidez dielétrica aí, ó, a rigidez. Opa, faltou um ele. Opa, vamos deixar bonito esse negócio, né? Essa rigidez dielétrica, se ela é grande, tá? Então, conduz muito pouco a corrente elétrica, né? Ou seja, a gente vai dizer que não conduz bem. Ah, olha lá, ó. Se a condutividade é grande, conduz bem. Se a rigidez é grande, não conduz bem. Ah, muito bem, tá? Porque é mais difícil vencer essa barreira. A rigidez elétrica é como se fosse uma barreira, né? Um limite. Até aqui, ó, eu seguro. Depois aí eu não seguro mais. O elétron vai passar, tá? Um caso muito comum de vencer a rigidez elétrica ocorre quando os raios caem ou sobem. Na verdade, a gente enxerga o relâmpago, tá, gente? Caem os raios. A corrente elétrica sobe da Terra para a nuvem ou desce da nuvem para a Terra. Tá? Quando há essa comunicação elétrica é porque foi vencida a barreira que é a rigidez dielétrica. Então, os raios acabam aparecendo lá. Lembra que o ar é um isolante no primeiro momento. Mas com uma descarga tão grande de corrente elétrica, o que vai acontecer? A rigidez do ar é vencida. Eu peguei uma tabela aqui
com rigidez de elétrica em volt por metro, tá? Vocês têm do ar, do vidro e do teflon. O principal para mim aqui era o ar mesmo, tá? Olha a rigidez de elétrica do ar, ela é muito grande, gente. 3 vezes 10 na 6, ou seja, o ar resiste bem à passagem de corrente elétrica, porém, em dia de tempestade, né, tem tantos elétrons, né, que vão descarregar a nuvem positiva ou nuvem negativa de descarregar outra nuvem positiva. É uma comunicação ali. Ou nuvem negativa de se descarregar na Terra. É tanto elétron que tem que é vencida essa rigidez. Tá? Porém, vocês observem o seguinte, o Teflon é um polímero sintético que a gente utiliza muito para revestir panelas. Ele é chamado de antiaderente. Também tem umas fitinhas da rosca, que também são feitas a partir do Teflon. Tá? Olha a rigidez elétrica deles, dele é 20 vezes maior que a do ar. Então, para ele conduzir corrente elétrica é muito difícil. Ah, show de bola, né? Então, assim, ó, nós temos condutores elétricos, tá? E a condutividade elétrica é o valor numérico para a gente saber qual é o melhor. Tá? Nós temos o isolante elétrico e nós temos a rigidez de elétrica para saber qual é o isolante melhor. A gente viu que da condutividade elétrica, a prata era mais condutora, tá, do que, por exemplo, a borracha. Então, a borracha vai ser isolante e a prata vai ser condutora. Nós verificamos na rigidez de elétrica que quanto maior a rigidez também, melhor é o isolante. Então, a gente viu que o Teflon é um melhor isolante que o ar, por exemplo, porque ele tem praticamente 20 vezes maior rigidez de elétrica que o ar. Olha só, né? Bom, espero que vocês tenham entendido essa ideia de condutores, né, e isolantes elétricos. Tá? É importante, tá, no nosso dia a dia esse negócio aí. Tá? E nós vamos dar sequência à eletricidade. Não deixe de assistir as aulas anteriores, tá? Dá uma paradinha para anotar, que isso é importante muitas vezes. Tá? E pode assistir em 1:25 e 1:30, que ó, também tá, dá para entender. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. Se chegou até aqui, já dá o likezinho. Tá? E até o nosso próximo encontro químico-físico. É isso aí. Tá bom? Até lá.